Gente querida, é 10 de março de 2025, que privilégio, nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. Seguimos juntos construindo conhecimento e cidadania e olha só, de quebra, aproveitando tudo que a gente discute por aqui para melhorar nossa performance em processos seletivos, concursos, vestibulares. E sabe de uma coisa? Eu sempre digo que a nossa conversa aqui é super democrática, no sentido de que você pode utilizar as nossas reflexões para fomentar diálogo com pessoas à sua volta e também no sentido de que você pode acessar a qualquer tempo e se informar sobre este recorte, que é feito com base em acontecimentos do presente, mas que dão muitas informações sobre nossa caminhada até aqui na condição de seres humanos, na condição de sociedade e também nos informam sobre indícios relacionados a projeções e como podemos transformá-los culturalmente. Pois é, e sabe, gente, nem sempre nós tratamos por aqui das notícias que sejam mais interessantes no sentido de benéficas, benfazejas, né? Sempre que a gente traz alguma notícia, alguma informação para repercutir por aqui que mexe em alguma ferida social, a gente também diz, olha, que faz isso com todo respeito, porque é necessário, porque também é pauta de primeira ordem, né? Por isso eu te convido sempre, se ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, naquela ideia de dar tempo de tela para boas construções de conhecimento em 2025, viu? Então, vamos juntos? Olha, separei hoje aqui uma pauta bastante densa e vasta em relação, gente, a comportamento, meio ambiente, tem muita coisa para a gente discutir. Mas eu vou trazer pontualmente algumas reflexões singulares que podem te ajudar a achar percursos para fazer essas reflexões, viu? Então vamos falar mais uma vez, ainda uma vez, infelizmente, de racismo no futebol e bem perto da gente. Vamos falar do Dia Internacional da Mulher e algumas intercorrências, algumas questões de contingência de que não tratamos costumeiramente. Vamos falar de mudança climática e transformação de cultivo de espécies e de uma projeção sobre obesidade para 2050. Vamos juntos? Então, olha só, gente, racismo no futebol, mais uma vez a pauta está aí. Aconteceu num jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño na semana passada e as sanções estão postas pela Conmebol. Deve haver outros desdobramentos aí ao longo da semana, mas a questão é, olha só, gente, não é só a sanção, não é só aquilo que a gente tem como legislação, justiça, né, em relação a isso. E aconteceu num jogo sub-20 da Libertadores. Então você percebe assim, olha como essas coisas acontecem de maneira muito naturalizada, banalizada e são muito comportamentais, sintomáticas sobre como nós nos tratamos ou sobre como, quando não temos argumentos ou estamos perdendo no jogo das ideias ou no jogo de campo, nós perdemos as estribeiras, como isso é fatídico, né? E aí é uma questão de pensamento também sobre ações que são momentâneas, claro, a punição precisa acontecer, precisa ser exemplar, não só o pedido de desculpas, mas o cuidado mesmo com esses atletas que sofrem esse tipo de agressão, né? Deve ser feito de maneira sistemática, mas também é um pensamento de médio e longo prazo. Como essas coisas podem ser melhoradas dentro de uma cultura que não enxerga, muitas vezes, essas ações como crime, como agressão, né? Como mudar isso? E aí vem uma questão, de fato, de médio e longo prazo, por isso eu digo, como mudar esse tipo de situação para que a agressão não seja mais normalizada, para que alguém não entre num estádio de futebol e ache que fazer isso tudo bem, né? Se sinta à vontade para fazer isso. Então essa é uma questão importante para se colocar, né? E vale a pena porque a discussão
molda, trabalha com a nossa cidadania e trabalha com um conteúdo também que volta e meia está nas discussões, nas pautas de processos seletivos por aí. Vamos falar um pouquinho ainda sobre Dia Internacional da Mulher, gente? Olha, no dia 8 de março, no sábado, nós tivemos a rememoração aí, todos os anos marcada, do Dia Internacional da Mulher. E eu quero fazer algumas correlações aqui, sabe? Olha, vi muitas postagens e a gente sempre recebe, né? Aquela coisa das felicitações pelo dia, tudo isso. E, gente, não tem problema algum, viu? A flor, o chocolate, o abraço, a felicitação, não tem problema algum. O legal é a gente saber equilibrar que esse dia não é só um aniversário de comemoração. É um dia para rememorar também o quanto a gente ainda tem a caminhar. Pensando que a lei do feminicídio, por exemplo, faz 10 anos em 2025 no Brasil, e eu estou deixando o link para você aí, nós temos mais de 1.000 feminicídios registrados por ano no Brasil, né, desde a instituição da lei do feminicídio em 2015. Então, quer dizer, quando a gente fala desse percurso ainda, pessoal, que precisa ser feito em relação à igualdade de gêneros nesse sentido, não é uma questão aleatória ou também não é uma questão que diz é infundada, não encontra respaldo nos números. Ao contrário, ela encontra muito respaldo, sim. E também quero aproveitar, eu vi circulando por aí para compartilhar, gente, um vídeo que trata da formação de estereótipos. Estereótipos, sim, é re, não é ri. Igual se você for usar para escrever num texto, por exemplo, né? Estereótipos. E essa formação, gente, é feita mais ou menos entre os 5 e os 9 anos da criança, né? E aí o que acontece? Diz, tem um teste assim feito com mais ou menos 70 crianças, e o pedido é para que eles desenhem, primeiro, alguém que seria uma profissão de alguém que vai apagar incêndios. Ninguém usa palavras como bombeiro ou bombeira, que denotariam, né, essa marcação de feminino ou masculino. Eles só dão a indicação assim, alguém, um profissional preparado para apagar incêndio. Aí, alguém que poderia fazer uma cirurgia de alto risco. Alguém que poderia pilotar um avião muito potente e tal. E, gente, só 10% dos desenhos das crianças retratam mulheres. Os outros 90% retratam homens. E aí, nessa sala onde estão as crianças, entram 3 mulheres que são essas profissionais de verdade no mundo real, né? Então diz, olha, essa construção dos estereótipos de quem faz uma coisa e quem faz outra tem uma linha muito definida e que precisa ser desconstruída na contemporaneidade para a gente pensar assim, ó, todos são seres humanos funcionais que podem fazer coisas muito legais para a sociedade toda, né? Então é importante falar disso, sabe? Mais uma coisa aqui que eu queria destacar, gente, mudanças climáticas, e semana passada eu destaquei, ainda deixei repercussões sobre o Oscar, aí acho que vale a pena. Vou relacionar aqui ainda a questão do estereótipo feminino e a questão das mudanças climáticas também, ó, fazendo uma pontezinha com o Oscar, tá? Em relação ao estereótipo feminino, vi uma postagem também que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque a grande agraciada, a grande aposta era a Demi Moore, com o filme A Substância, para ser Oscar de melhor atriz, né, de drama. E no fim de contas foi a Michael Madsen com a Nora. E aí a postagem fazia uma comparação dizendo assim, seja a Demi Moore, né, faça um filme em 1996 que mostra justamente, o filme Striptease, gente, que mostra justamente essa exploração do corpo feminino, da sexualidade e tal, seja criticadíssima por Hollywood por fazer esse filme, porque você está explorando isso, aí espere 30 anos, faça um filme que desmascara isso em Hollywood, é disso que trata A Substância, concorra com uma menina que faz um filme, a Nora, né, que é quase que uma releitura do Striptease, e perca seu Oscar. Né? Então, quer dizer, claro, pessoal,
e não sou eu que estou inventando. Atores, atrizes, produtores, roteiristas, diretores sempre dizem que o Oscar é uma premiação de características muito voláteis e também, não é só isso, né, gente? Muitas vezes de bom gosto ou de análise crítica bem duvidosa. Claro que é tendenciosa para aquilo que aponta para o que Hollywood gosta, quer, para o que deseja fomentar, né? Então tem tudo isso também. Mas queria aproveitar, falando em Dia Internacional da Mulher, para citar isso e fazer a correlação. E eu citei o Flow aqui, coisa mais linda, né, de filme. Triste, porém, como eu disse a vocês, uma distopia, mas que é uma discussão linda sobre a amizade dos animais e sobre como as espécies outras parecem ser muito mais inteligentes que nós, muitas vezes, né, ou na maioria delas, gente. E eu trouxe e ganhou, né, de melhor animação. Também estou deixando para você as repercussões aqui. A Letônia fez uma estátua para o gatinho que está recebendo muita visitação. Quer dizer, é um jeito também de a gente gerar não só empatia pelos animais, mas por nós mesmos, porque o filme retrata isso, né, dizendo, escuta, vamos acordar para melhorar nossas ações com os animais, porque daí a gente melhora com a gente também. E eu quero aproveitar o filme, gente, para falar dessas questões de mudança climática, porque elas são a tônica do filme, né? E para mostrar um transcurso aqui que a gente tem uma troca percebida por pesquisadores já, e uma troca necessária do cultivo de certas espécies por conta da mudança do clima, né? O ponto que eu estou trazendo aqui, e há outras tantas para se discutir, pessoal, mas o ponto que eu estou trazendo aqui, o link, é que lá na região da Sicília, na Itália, começou a vingar manga, café e abacate, gente. Começou a vingar o cultivo dessas 3 espécies que não tinha condição, né, de esse cultivo dar certo por conta do clima. Diz, olha, e de repente aqui eu trouxe algumas semanas também a conversa sobre a mudança climática implicando a queda do cultivo do café. Então, quer dizer, é um olhar global, pessoal, que nos afeta direta e indiretamente. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes diz assim, puxa, Cleusa, né? E eu já ouvi, dizendo, como é que eu vou sair de uma discussão que me pedem, por exemplo, para discutir meio ambiente, né, numa redação, como é que eu vou deixar de escrever só que temos que preservar? Como é que eu vou aprofundar? Olha, uma informação como essa, gente, é de uma profundidade e de uma relevância de conhecimento que vale a pena você trazer como começo da sua discussão ou como um dos argumentos. Isso, então, quer dizer, é um exercício de reflexão para a gente fazer e ter em mente, né? Para caso seja solicitado e também para cuidar dos nossos hábitos, né? E no que a gente pode contribuir. E, gente, por último, não menos importante, quero trazer um estudo que foi divulgado recentemente pela Lancet, é uma revista super especializada, né? Um periódico super especializado em divulgação de estudos científicos no mundo todo, de que em 2050 nós temos a tendência aí, né, pelo caminhar dos índices contemporâneos, de ter mais da metade da população adulta no mundo com sobrepeso ou obesidade. É isso mesmo. Mantidos os números de hoje, gente, nós temos essa tendência a ter mais da metade da população com sobrepeso ou obesidade em 2050. E 1/3 das crianças, gente, com sobrepeso ou obesidade. Bom, é o que a OMS classifica já como epidemia global. E o que pode ser feito? Então, diz, olha, para 2050 tem tempo. E esse tempo precisa ser aproveitado, gente, com boas políticas públicas que melhorem a nutrição das pessoas, o preço e o acesso aos alimentos, a cultura sobre o consumo de certos alimentos, prática de atividade física como algo assim que seja super favorecido em todos os âmbitos da sociedade, em todas as idades, e a eliminação, ou pelo menos a redução do consumo de ultraprocessados, né?
Então, diz claro, veja quantas ações eu indiquei aqui só citando possibilidades, mas são ações, gente, que demandam tempo, paciência, transformação. E uma transformação meticulosa e dedicada. Não é coisa que a gente consegue da noite para o dia, né? É igual, de fato, um trabalho cuidadoso com o meio ambiente. Não é coisa que a gente consegue da noite para o dia mudar as características, mudar a nossa percepção sobre essas situações. E olha, nesta semana, então, que vamos virar aí a metade do mês, vou deixar como sugestão que a gente também comece e melhore nossos hábitos relacionados à alimentação, nossas possibilidades relacionadas à alimentação. É claro, não se esqueça. Eu disse que isso demanda uma ação coletiva, uma ação individual e ações governamentais, né? Obviamente, gente, o preço dos ultraprocessados é muito mais interessante e a facilidade de consumo deles também. Então, vamos com calma, contribuindo no que podemos sempre, porque juntos aprendemos mais, sofremos menos e melhoramos a nossa vida. Um grande abraço a você, uma excelente semana. Te encontro aqui na semana que vem, já na segunda metade do mês de março. Tchau, tchau.